Levítico capítulo 6, versículo 8. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar. Todo o que, irmão? Toda noite, até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser o que, irmão? Apagado. Ó Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, revela para nós a sua palavra, Deus. Precisamos estar entendendo, compreendendo a palavra, entendendo os mandamentos e a vontade do Senhor em nosso coração. Revela de forma grandiosa, Espírito Santo, ao coração dos teus filhos, para que cada um de nós venhamos entender e compreender, meu Deus, os planos e os propósitos do Senhor para com nossas vidas. O poder do Senhor sendo derramado sobre nós, o objetivo do Senhor vir enviando Jesus naquela cruz para nos comprar, para nos resgatar. E só podemos entender através da sua palavra, e que a sua palavra adentre o nosso coração, acendendo um fogo, meu Deus, grandioso sobre nós, em nome de Jesus. Amém. E aí, irmão, lendo de novo, vamos lá? O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar. Todo o que, irmão? Toda noite, até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá, o que, irmão? Se apagar. Então vamos lá, irmãos. Nós estamos observando o seguinte. Ali era Deus, ele manda preparar o altar, é feito, o altar é levantado. Mas aquele altar precisava ter o que, irmão? A chama. E essa chama, quem acendeu esse fogo foi quem, irmão? Deus. Então Deus acende, quando nós viemos ouvir a palavra de Deus, há uma chama que acende o nosso coração. Rapidinho aí, irmão, deixa aí marcado, eu vou voltar aí. Vai lá em Salmo 39. Salmo 39. O fogo Deus acende, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Mas nós temos que manter o que, irmão? Ele o quê? Aceso. E como é que mantém um fogo aceso, irmão? Vamos lá, diz aqui, ó. Capítulo 39, versículo 1. Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem, o que, irmão? Na minha presença. Então Davi está dizendo assim: olha, em todo o tempo que os inimigos me perseguiam, essa situação toda, eu guardei minha língua para eu não pecar. Porque quando nós somos atacados e perseguidos, a vontade de nós é o que, irmão? Reagir. É esculhambar, é falar, é denegrir, tal. Então Davi está dizendo o seguinte: olha, quando ele estava na minha presença, eu fiquei calado. Porque nós sabemos que há diversos inimigos que perseguiam Davi. E aí diz o 2: emudeci em silêncio, calei a respeito do que, irmão? Do bem. E a minha dor, o que, irmão? Então, aqui ele fez certo, depois o que, irmão? Ele cometeu um outro erro. Qual o erro dele? Calou acerca do que, irmão? Do bem. E a pior coisa é quando o cristão, ele cala acerca do que, irmão? Do bem. Ele não fala o que? A verdade. Ele chega na presença do ímpio, ele se cala o tempo todo. Ele não fala, ele não fala a palavra, não corrige, não direciona, não conduz a pessoa, não mostra às vezes, não é mostrar, não é apontar o defeito, mas é alertar as pessoas para aquele defeito, é despertar ela para aquele caminho, é o que, irmão? Errado, não convém a Deus. Então ele fala que ele calou acerca do que, irmão? Do bem. O que é que também Davi calou acerca do bem? Nas tentações de Davi não soube resistir, ele se calou. E aí o que, irmão? A dor dele o que? Se agravou. E aí o que ele faz para essa dor sair dele? Olha o que diz o 3: o coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, e um fogo se acendeu, o que, irmão? Dentro de mim. Então vamos lá. O que é que faz um fogo permanecer aceso? Ele falou o que, irmão? Quando eu meditei na sua palavra. E o que é que faz um fogo estar aceso na nossa vida? É quando nós, o que, irmão? Lemos a palavra. Quando você tem um costume de você ler Bíblia e orar,
O fogo de Deus nunca vai o que, irmão? Se apagar em você. Então, por que muitos o fogo já se apagou? Porque deixou o que, irmão? A leitura da Bíblia, que, irmão? De lado. Se eu perguntar aqui a alguns irmãos, quantas vezes você leu a Bíblia nessa semana? Talvez algum não vai responder, porque vai dizer, pastor, não li nem um dia. Todo dia, irmão, você tem que o que, irmão? Que ler a Bíblia. Todos os dias. Todos os dias tem o que, irmão? Que orar. Todos os dias ler a Bíblia. E todos os dias o que? Orar. São essas práticas que deixam o fogo o que, irmão? Aceso. Então volta lá para Levítico. Volta lá, vamos lá, volta lá de novo. O que é que mantinha? Então Davi pecou, ele errou, fez coisas inadequadas, incoerentes. Mas aí Davi, ele voltou o que, irmão? A meditar. O que é meditar? Davi voltou o que, irmão? A confiar, voltou-se ao caminho de Deus, arrependeu-se, no Salmo 51 ele fala sobre isso, arrependeu-se, e quando ele voltou a meditar, estar com ele, o que é que acendeu nele? O fogo de novo. Que fogo é esse, irmão? É a presença de Deus em nossa vida, é o Espírito Santo dentro de nós. Vamos lá, irmãos? Diz aqui, vamos lá, o 8, o 13, o 8, o 9 e o 10. O Senhor disse a Moisés: ordena a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar, todo o que, irmão? Toda noite, pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser o que, irmão? Então, qual era a função do sacerdote? Nunca deixar o que, irmão? A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 5, se eu não me engano é 3:5, é 5, diz que nós somos o que dele? Somos rei e o que, irmão? Sacerdote. Então, como sacerdote de Deus, e como aquele que Deus me coroou e disse que eu sou rei, então eu tenho que manter o que aceso? O fogo. Então, para eu manter esse fogo aceso, eu tenho sempre que colocar o que nele, irmão? Para manter o fogo aceso. Supomos, você está assando uma carne no churrasco lá. Para manter o fogo aceso, você precisa ter o que? Carvão. Se você não tem um carvão, o fogo vai o que, irmão? Se apagar. E a função do carvão é o que, irmão? Queimar o que? Queimar o que, igreja? Assar carne. Então, toda vez que o nosso fogo está aceso, nós estamos queimando o que, irmão? A nossa carne, os nossos desejos. Porque a vontade de Deus está queimando em nosso coração. E quando essa vontade está queimando em nosso coração, a vontade humana, o desejo humano é o que, irmão? É consumido, é destruído. O desejo humano é tirado. Então Deus lhe deu esse fogo ele nunca pode, que, irmão? Se apagar. A chama do Espírito Santo, a chama de você estar com Deus nunca pode, que, irmão? Se apagar. A chama de você ler Bíblia, a chama de você estar com a Bíblia na mão, a chama de você estar sempre orando, conversando com Deus, é isso que mantém o que, irmão? Aceso a sua esperança em Cristo Jesus. E aí ele fala o versículo 10: o sacerdote vestirá suas túnicas de linho e os calções de linho sobre a pele nua, levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o colocará do lado que, irmão? De fora. Você sabe que toda coisa que quando você vai queimando, vai criando o que, irmão? Cinzas. Essas cinzas, irmão, são práticas que nós queríamos praticar, algo que nós queremos praticar. O homem antigo, o homem passado, essa cinza, esse fogo que vai queimando, vai o que, irmão? Jogando essa cinza para onde? Para o lado de fora. Então, toda vez para o altar não ficar apagado, era necessário tirar aquilo que já foi o quê? Queimado. A lenha queimava, criava a cinza, tirava-se a cinza, para o fogo também o que, irmão? Não se apagar. Quando você vai acender, você fez um churrasco no mês, aí você deixou lá, o carvão se apagou, acabou lá tal. Quando você vai acender outro fogo, é necessário que você tire o que de lá? As cinzas. Então todo o passado nosso, que quando nós conhecemos Jesus, foi queimado. O que é que nós temos que fazer? Jogar ele para onde? Para fora cada dia. Lembra, se eu não me engano, é Levítico, acho que é Levítico. O Levítico é Números. Quando Deus mandou
capítulo 33, ou 50, negócio desse, que ele fala bem claro: quando entrares na terra lá, lançai fora todo o que, irmão? Tudo que é estranho diante de vós. Então, quando nós viemos até Cristo, esse fogo vai queimando todas as impurezas que estão em nossa vida. Ele vai queimando, e quando vai queimando, cada dia vai queimando, nós vamos colocando o que, irmão? Para fora, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcançará o que, irmão? Misericórdia. Então, toda vez que a palavra de Deus ela vai enchendo o nosso coração, vai penetrando no nosso coração, toda essa cinza, nós vamos jogando para onde? Para fora. E aí, um novo fogo é o que, irmão? Ou melhor, esse fogo se mantém o quê? Sempre o que, igreja? Aceso. Que é buscando o que, irmão? Cristo. Que é estar com quem? Com Cristo. Então, essa chama não vai se apagar. Ela vai sempre permanecer acesa enquanto eu estiver cuidando do que, irmão? Do fogo de Deus, da presença de Deus em minha vida. O que eu quero dizer a você? Deus lhe dá o Espírito Santo. Quem tem que cuidar dele agora, quem é, irmão? Somos nós. Como assim, pastor, cuidar dele? Porque tudo que você ingerir, ou que você traz para o Espírito Santo, e você vai entristecendo ele, aquilo que não agrada, aquilo que não convém, você vai entristecendo o que, irmão? O Espírito Santo. E aí eu pergunto: há como o Espírito Santo permanecer em uma casa, se essa casa, ela está o que, irmão? Cheia de coisas inadequadas, incoerentes? Não. Essa casa precisa estar o que, irmão? Limpa. E toda vez que você lê Bíblia, toda vez que você ora, a função do Espírito Santo é jogar toda a cinza, o que, irmão? Para fora. Ele vai te limpando, ele vai te lapidando, ele vai te renovando. Então veja, e qual é essa frieza que entre nós, irmão? Nós não vimos mais, não ter desejo de cultuar, não ter desejo mais de falar com Deus, não ter desejo mais de ler Bíblia. E aí esse fogo, ele corre o risco de o que, irmão? Se apagar. Porque Deus, a primeira chama foi de Deus para aquele altar. Quer ver? Veja, acho que é 9:24. Vamos lá? Olha o que diz aí: eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu o que, irmão? Gritos de alegria, e se prostrou como o rosto, o que, irmão? Em terra. Então quem é que trazia esse fogo? Era quem? Deus, irmão. Quando Moisés vai lá, está no monte lá, cuidando das ovelhas do sogro dele, Jetro, o que é que ele vê, irmão? Ele vê uma sarça se consumindo, ou vê uma sarça em fogo, mas a sarça, o que, irmão? Não se consumia, porque esse não é fogo estranho, esse é o fogo, que, irmão? De Deus, irmão. Fogo de Deus. Pedro, quando negou Jesus, ele foi se quentar em fogo, que, irmão? Estranho. Ele foi se aquentar em fogo estranho. Então nós temos que nos aquecer num fogo de quem, irmão? De Deus, irmão. Que é a presença dele em nossa vida. Amém? Não é um fogo, não. É a presença dele em nossa vida. E aí ele vai falar o versículo 11. Depois de expirar das suas vestes, e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar, o que, irmão? Puro. E o fogo sempre ficará o que, igreja? Aceso sobre o que? Sobre o altar. E não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o fogo, que, irmão? Queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser o quê? Não deve ser apagado. A sua vida, a presença de Deus em sua vida, ela nunca pode, que, irmão? Se apagar. Pode se apagar, pastor? Pode. Quantos irmãos, quantas pessoas nós estamos vendo aí fora, já decepcionados, outros frustrados, e aí o que, irmão? O fogo, o que? Se apagou. Alguns que não vieram buscar mais, alguns que não buscam, que não ora mais, não lê mais Bíblia, a tendência do fogo é o que, irmão? Apagar-se. Então nós temos que nos manter o que, irmão? Firme diante de Deus, irmão. Esse fogo não pode, o que, irmão? Se apagar em nossa vida. E o que é que ele fazia, irmão? Era sacerdote, saía um e entrava o que, irmão? Outro sacerdote.
E o fogo tinha que permanecer o que, irmão? Quando ele via que estava impossível de adentrar as lenhas para queimar de novo, e ali era oferecido também o que, irmão? Animais. E aí, quando era oferecido, esses homens iam lá, limpava todo o altar, para depois de novo colocar o que, irmão? A lenha e o fogo, para o fogo nunca o que? Se apagar. Assim somos nossas vidas. Se nós não estivermos limpando ela, uma hora ou outra, a cinza vai o que, irmão? Sucumbir o fogo, e o fogo vai o que, irmão? Não é que a gente possa apagar o Espírito Santo, a gente nunca pode apagar o Espírito Santo, mas é ele que não pode permanecer em um local que não tem o que mais o que, irmão? Espaço, que já está sufocado. É como aquela coisa, como é que você vai botar panela nova no armário se você está cheio de panela o quê? Velhas. Não pode. Eu fico às vezes, eu passo, irmão, em lugares, eu fico olhando às vezes que as pessoas, essa semana eu passei e vi lá a igreja cheia de bazar, o altar, a frente da igreja cheia de bazar, roupa para vender, esse negócio. Irmão, eu posso até tá errado, entendendo? Mas eu acho que essas coisas velhas não deveriam estar em frente de igreja, irmão. Fazer frente de igreja, bazar, a pessoa passa para comprar. Eu acho que igreja foi feita para pregar a palavra. É feito para pregar a palavra de Deus. Então, aí bota bazar, enche lá, o cara passa, compra uma roupa velha, aquele negócio lá que o cara usou não sei quanto tempo. Ô, cabeça dura. Vai lá, quer dar oferta para Deus? Pega a roupa, faz o seu bazar lá, entra lá no Facebook, bota lá, bazar do fulano, bazar do ciclano, bazar do beltrano, pronto, vende lá. Mas na igreja, irmão, isso não é... Nós estamos querendo já fechar o negócio com a igreja. A gente jamais eu vou permitir botar um bazar aqui. Ah, pastor, vamos botar um bazar na igreja. Não, bazar aqui não. Não vai. Nem botar bazar, então vamos chamar um político para nos ajudar. Também político não. Nós temos que permanecer firme na presença de Deus, irmão. Então o fogo, ele não pode o que, irmão? Se apagar. E quando o fogo estava para apagar, eles de novo, o irmão, sentia o desejo de permanecer o quê? Aceso. Lembra, irmão? Está lembrado daqueles, como é o nome? Como é que chama aquele coisa, esqueci o nome? Tem os candelabros, né? Que bota lá as 7. Ali nunca podia o que, irmão? Ficar o quê? Apagado. E o que era que mantinha aquilo ali aceso? Era o que, irmão? O azeite. Colocava-se o azeite ali, sempre permaneceu o que, irmão? Ele o quê? Aceso. Então a mesma coisa, está dizendo bem claro. O que é que ele fazia, irmão? Depois que ele fazia tudo isso, esse serviço, ele trocava o que, irmão? As suas roupas. Não é o que fala? Olha o que diz. O 11, né? Diz: depois de expirar suas vestes e porá outra, o que, irmão? Roupas. Essas roupas é o que? Roupa de que, irmão? De núpcia. É uma nova, o que, irmão? Uma nova vida que Deus traz para nós. Depois que a vida antiga é queimada, as roupas velhas também são o que, irmão? Queimadas. Pastor, que é isso? Aí eu vou falar uma coisa que poucos pastores têm medo de falar em altar, para não perder. Aquelas roupas devassas, aquelas coisas que não convêm de Deus. A mulher, quando ela se converte ao Espírito Santo, ela tem até temor do que vai colocar o que, irmão? No seu corpo. Ela tem temor. O homem de Deus também é a mesma coisa. Até nisso o homem de Deus também tem que se modelar, irmão. No que ele põe. Ah, vou na praia, mas você vai na praia de que cor? Vai botar uma açouguinha lá? Você é Tarzan? Vai usar de qualquer coisa, usar de... Não, irmão, temos que o quê? Que nos pôr como o quê? Como homens de Deus. Nós vamos para a praia, e aí eu falo, irmão, eu prego a palavra, eu prego a Bíblia. Nós vamos para... A mulher de Deus vai para a praia colocando aquele negócio lá fedendo. Inadequado, incoerente. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Homem de Deus e mulher de Deus, aonde tiver, tem que mostrar o quê? Diferença. Em tudo temos que mostrar que nós somos o quê, irmão? Diferente. Apocalipse, está lá Coríntios capítulo 5, fala bem claro, 17. Quem está em Cristo é uma nova. As coisas velhas se passaram, tudo se faz o quê? Novo. A minha vida é nova. O meu proceder é novo. Eu não posso estar usando coisas que eu usava antes.
Eu tenho que estar com minha roupa, porque, irmão, meu corpo adequado, porque agora o seu corpo é templo, é morado do Espírito Santo. E esse fogo precisa estar o que, irmão, na sua vida. Essa presença precisa estar na sua vida. Precisa estar na nossa vida. A presença do Espírito Santo. Então nós podemos observar aqueles, o que, irmão, lançavam, depois ele ia, o que, irmão, colocava uma nova roupa, nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então ele se vestiu, o que, irmão, de novo. Nós nos revestimos das coisas, que, irmão, de Deus. E veja o que ele, terminando ainda o 11, depois de expirar suas vestes, e porá outras roupas, e levará cinza para fora do arraial, a um lugar, o que, irmão? Puro. Leve a cinza fora da onde? Fora da onde, irmão? Do arraial. Aquilo que se queima não se pode estar mais, o que, irmão? Entre nós. A velha natureza, a velha criatura foi queimada. Agora nós estamos, o que, irmão? Com a nova roupagem, uma nova vida, um novo proceder. Por isso que a Bíblia diz, e haverá diferença entre aquele que serve e o que não serve. Então há uma diferença em nossas vidas. Em tudo temos que ser diferente. E aí ele vai falar, o versículo 12, o fogo sempre ficará o quê? Aceso. Quando nós tiramos tudo isso, irmão, há um prazer em Deus de manter o que, irmão? A chama, a salvação dele em nossa vida. A presença dele em nosso coração. A presença dele em nosso ser. Eu estava pregando no domingo e falei a vocês que Deus não tem lata de lixo para descartar ninguém. Ele não descarta ninguém. A função de Deus é salvar o que, irmão? Todos. É salvar todos. Então por isso que Davi disse bem claro, eu, que, irmão, meditei na palavra do Senhor, e quando ele meditou, o que é que atuou nele? Um fogo, que, irmão? Um fogo santo, um fogo grandioso. Vamos lá, eu não ia pregar não, irmão, mas se eu não me engano, acho que é Atos 28. Vamos lá, irmãos, eu não vou ler tudo, que vai ficar muito extensiva a pregação. A Bíblia fala que Paulo deu ordem para não viajar. Os homens teimosos viajaram. O que é que aconteceu? O navio, o que, irmão? O navio virou, o barco virou, sim ou não? E aí o que é que aconteceu, irmão? Aconteceu o que, igreja? Que o barco se estragou e todos foram o que? Salvos. No meio da noite, todo mundo estava o que, irmão? Com frio. E aí, olha o que diz aqui, vamos lá? Eles chegaram, todo mundo nadando, ninguém se perdeu, um fio de cabelo sequer. Se eu tivesse lá, dizer, pô, Paulo, o meu perdeu tudo. Vamos lá, diz aqui, irmão, 28:1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, e os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Tendo Paulo, que, irmão, ajuntado e atirado à fogueira um feixe de, que, irmão? De gravetos, uma víbora fugindo, que, irmão? Do calor, prendeu na mão dele. O fogo estava para se apagar. O que é que Paulo vai fazer? Foi buscar o quê? Graveto. E quando Paulo, a chama da fogueira estava lá, fogueira é o que, irmão? Fogo. Fogueira não é fogueira santa não, viu, irmão? Fogueira santa não. Isaías fala da fogueira, mas era fogueira, não era fogueira santa não. A fogueira era para queimar todos os pecados, não era propósito de volta não. Então o que acontece? Aqui nós podemos observar que Paulo, quando ele pega os gravetos, que ele vai jogar na fogueira, o que é que está agarrado que vem entre os gravetos? Uma víbora. E essa víbora, por causa do calor do fogo, ela o que, irmão? Olha o que diz aqui no 3. E tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se o que, irmão? Na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é o que, irmão? É assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa o que, irmão?
viver. O que eu quero dizer a você? Aonde eu quero chegar com isso, irmão? Que aonde tem fogo, víbora não tem poder de que, irmão? De colocar o seu veneno destruidor em nossas vidas. Quando nós estamos sendo do fogo, irmão, não há nenhum veneno maligno, nem de fofoca, nem de mentira, nem de contenda, nem de engano. Ela vem sobre o que? Tem poder sobre nós. Por quê? Porque o fogo, que irmão, o calor do fogo, a presença de Deus afasta qualquer víbora ou veneno de víbora de nossas vidas. Mas para isso acontecer, eu tenho que manter o que aceso? O fogo. A fogueira estava para se apagar. O que é que Paulo vai fazer? Trazer o que para a fogueira? Lenha. Trazer graveto. Sua fogueira está apagando, o que é que você tem que trazer para ela? Oração. O que é que você tem que trazer para ela? Jejum. O que é que você tem que trazer para ela? Leitura da Bíblia. Traga para a sua vida leitura. Leia a Bíblia. Permaneça firme. Então veja o que é que nós estamos observando, irmão. Que o fogo está se apagando. Paulo vai lá, pega o graveto e vem. E quando ele lança no coisa, o que é que acontece? A víbora sai de lá, sente o calor, sabe que vai cair no fogo, ela se amarra o que, irmão? Se embola todo no quê? Então os homens estão dizendo bem claro, esse cara, o que, irmão? Nem agora foi o quê? Foi a viagem no navio que ele estava lá, afundou, agora também uma víbora vai o que, irmão? Vai acabar com ele. Ele estava olhando que Paulo era o que, irmão? Um mercenário, um pecador. E Paulo era um homem de quem? De Deus. Então nós temos que saber o seguinte, e entender, irmão. Não vou ler, não vou abrir. Desculpe, irmão, por ser muito versículo. Lucas 24. Desculpa aí, mas é necessário. Eu não gosto de fazer muitos versículos, não. Não gosto de trazer muitos versículos, não. Mas esse versículo requer de nós. Versículo 30. Os dois discípulos estavam indo para a aldeia, o que, irmão? De Emaús. E eles dois foram o que, irmão? Conversando. Está dando para entender, igreja? Eles dois foram conversando, porque senão se eu pegar aqui vai ficar muito extensivo. E eles dois foram o que, irmão? Conversando. E aí Jesus aparece para eles. E eles perguntam, não viste o que aconteceu com aquele que nós pensávamos que é o quê? Que ia nos livrar? E ele fala assim, o quê? Não viu o acontecimento que está passando em Israel lá? Que pegaram o Messias dizendo que ele era o Cristo, que vinha nos salvar, nosso protetor. E o pegaram o que, irmão? E o crucificaram? Achávamos que era ele que o quê? Que ia nos salvar. Achávamos. E aí Jesus está conversando com eles. Só que eles não estão entendendo que é quem, irmão? Que é Jesus. Porque a Bíblia diz que os olhos dele estavam o quê, irmão? Como fechado. E aí diz aqui, o versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos dele, o que, irmão? Se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração, que, irmão? Nos ardia onde? No peito. Quando ele nos falava pelo caminho, quando nós explicava o que, irmão? As escrituras. Deu para você entender porque eu fui para cá? Então quando Jesus explicava para ele as escrituras, o que é que o coração dele se ardia? Como uma chama de que, irmão? De um fogo. E aí o que aqueles homens estão para desistir, está para parar. Mas quando Jesus aparece para ele, cita os versículos da Bíblia e fala sobre a Bíblia, o que é que enche no coração dele? Um fogo, uma chama de novo. É a mesma coisa, eu e você, estou falando eu e você, nós também passamos o que, irmão? Por lutas. Tem hora que nós não queremos o que, irmão? Ler Bíblia. Tem hora que nós não temos força. Tem hora que nós não temos força para orar. Mas mesmo a gente ainda com essa situação, ainda com essa perseguição e essa luta, nós temos que, mesmo cansado, ir ler a palavra de quem? De Deus. Mesmo a gente sem vontade, poxa, sem vontade, passando tantas coisas em nossa mente, mas quando você medita, de novo, vai acender o que em você? Vai acender essa chama.
Essa chama acende de novo, esse desejo acende de novo, essa vontade de você estar na presença de Deus é acesa de novo. E quando menos você pensa, você está de novo envolvido com as coisas de quem? De Deus, irmão. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar de quem? É Deus que te levanta, meu irmão. É Deus que nos levanta. É Ele que nos mantém de pé. Então fala bem claro. E o que, irmão? E disseram no 32, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos, não fica, irmão? Nos falava pelo caminho, quando nos explicava o quê? As escrituras. O que é que enche o coração? O que é que acende o fogo? É o que, irmão? Lendo. É lendo a palavra. A sua lenha é a Bíblia, irmão. Quando você lê Bíblia, acende de novo o quê? Uma chama de você estar diante de Deus. Acende uma chama. Eu lá no trabalho, eu chego, eu estou lá, antes de me chamar para eu pegar a mercadoria lá, eu vou, me assento, vou lá para dentro, me assento, pego minha Bíblia e fico lá lendo, até a minha letra aparecer para eu ir trabalhar. Mas eu pego lá a minha Bíblia e fico lá lendo. Então é necessário nós, o que, irmão? Nos alimentar de Deus, irmão. E é isso que acende a chama. É isso que o fogo não deixa se apagar. Amém, igreja? Quando ele estava andando, e Jesus foi o que, irmão? Lhe explicando o que? As escrituras. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa grandiosa. Amém, igreja? E aí, para nós terminar, vai lá em Jeremias. Todos acharam, irmãos? Capítulo 23, versículo 28 e 29. O profeta que tem um sonho, conte como um simples sonho. Mas aquele a quem está a minha palavra, fale a mim o que, irmão? A minha palavra com a verdade. E o que é palha? O que é que a palha tem o que, irmão? A ver com trigo. Diz quem? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo, que o que, irmão? Que despadece o que? A rocha. Não é o que a minha? Não é o que, igreja? Repetindo, não é a minha palavra como que? Como que? Como fogo. A palavra de Deus é o que, irmão? É fogo em nossa vida, irmão. É ela o que, irmão? Que traz para nós vida, comunhão com Ele e aliança com Ele. Amém, irmãos? Essa é a mensagem, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele, irmãos.